Vamos lá, a gente acabou perdendo a primeira não, a última partida, mas vamos tentar aqui ganhar essa próxima, contra um 2.313, vamos jogar E4 dessa vez, da última vez eu joguei D4, e ok, vamos entrar numa siciliana, vou jogar com cavalo C3, e é uma estruturinha que eu gosto de jogar, que é com G3, bispo G2, cavalo E2, e a gente tá jogando, eu nem sei o nome exatamente dessa variante, mas provavelmente tipo variante do fianqueto, como diz no próprio chess.com, né? Cavalo E2. A última derrota foi realmente um pouco triste, mas tudo bem, acontece, né? Acabei pendurando ali no apuro de tempo. O ponto todo com D3 aqui é porque ele vai jogar D5 e eu tô tentando só manter aqui o centro fechado para eu ter perspectiva de ataque aqui na base de F4. Tudo bem, jogou D5. D5 é o tipo de lance, assim, para ganhar espaço, claro. E, honestamente, eu não tô, assim, eu não tenho muito medo desse tipo de estrutura, porque é um tipo de estrutura que, teoricamente, eu tô bem aqui. Ele tem o centro, mas eu tenho perspectiva de ataque. Importante é isso. Eu tô pensando um pouco porque acho que tem alguns lances possíveis. Tomar, acho que já é possível. F4, talvez ele só avance e ganhe o centro. Nesse tipo de posição, normalmente, na real, eu teria D4. Mas aqui eu não tenho, né? Então, a posição começa a ficar um pouco esquisita, assim, pá. Eu acho que... aqui eu tenho que... Eu não sei se F4 aqui já seria uma boa, porque normalmente nesse tipo de estrutura você joga F4 de maneira, assim, consistente. Você sempre acaba jogando. Só que nesse caso aqui, eu não joguei. Então, eu não sei exatamente o que eu posso fazer. Até porque eu não lembro exatamente de jogar uma posição... Eu joguei posições parecidas, mas não iguais a essa, né? Acho que tomar aqui parece bem válido. Toma. E aí eu sigo com o bispo G5, que era uma ideia que eu já tinha pensado. Até torre E1 pode ser, mas acho que... Porque normalmente eu teria o D4, como eu disse, né? Mas quando eu não tenho, eu tenho que fazer algo diferente. Tipo isso. Eu vou só tomar e jogar bispo G5 aqui. O ponto de bispo G5 é que se ele joga tipo um H6 assim, só expulsando o meu bispo, eu puxo meu bispo pra D2 e... ou até posso tomar, mas eu acho que eu posso puxar o bispo pra D2, jogar uma dama C1 e futuramente esse peão de H6 vira um alvo, até porque ele vai tentar rocar aqui, ele vai rocar em algum momento. Não tem como ele deixar o rei no centro. Eu vou jogar a torre 1 também, se ele deixar no centro por muito tempo. A gente já viu em partidas passadas aí que... agora bispo D2, né? Vou tomar. Tomar e... pera. Tomar ele vai ter que tomar como aqui, né? Porque esse peão tá caindo. Ele tem que tomar de cavalo. Se ele toma de cavalo, aí são outros 500, porque esse peão fica fraco. E com esse peão fraco, a gente pode começar a tentar explorar o peão fraco dele. Então, eu vou tomar... jogar torre 1, talvez. Vamos ver o que ele joga. Jogar torre 1 aqui. Assim, eu não tô atacando ainda esse peão, mas o ponto é que eu vou jogar cavalo F4. Claro, aqui eu já tô criando uma ameaça imediata, que é jogar cavalo por D5. Tá, ele defendeu, faz sentido. Porque no caso, cavalo por D5, se o rei dele estivesse no centro, depois que ele toma de cavalo, por exemplo, eu tenho bispo toma, dama toma e cavalo F4 que ganha a dama. Então, ele tinha que ficar esperto com isso, né? E agora, eu acho que eu vou jogar um lance que... foi um lance que eu falei que é normalmente normal nesse tipo de posição, que é jogar o lance D4. Por que eu quero jogar D4? Porque eu quero isolar esse peão dele e começar a martelar esse peão de D5 por toda a eternidade. Então, quando eu jogo D4, eu tô instigando ele a capturar, e uma ótima peça quando a gente quer fixar um peão isolado, né? Você percebe que esse peão... O que é um peão isolado? É um peão que não tem outros peões adjacentes aqui, né? Então, quando a gente isola esse peão isolado, né, a gente literalmente isola, a gente deixa uma coluna aberta, né? Pra cima desse peão isolado, a gente vai ter muito mais facilidade de passar as peças, né? Torre, a gente pode passar a dama, passar o cavalo, mas quer dizer, o cavalo vai estar aqui em D4. E quando a gente quiser só tirar o cavalo e começar a martelar esse peão pra sempre, a gente tira o cavalo, manobra ele e começa a pressionar o máximo possível, né? Por isso que eu gosto desse tipo de estrutura, onde as pretas têm peão isolado.
Que normalmente acontece não nesse tipo de estrutura exato, mas... Porque eu não teria trocado o bispo de casas escuras. Mas esse caso aqui eu acho viável, porque... Bom, a gente tirou uma peça que estava defendendo aqui o centro, né? Você percebe que aquele cavalo foi desviado. E a gente ganhou a possibilidade de preparar esse D4 aqui, né? Então vamos seguir aqui. Se ele capturar, capturando de cavalo. Ele capturou. Então capturar de cavalo. E agora jogou dama B6, que é um lance que eu cheguei a cogitar, mas eu fiquei um pouco em dúvida, porque esse lance... Ele, tudo bem, a ideia dele é tocar aqui e aqui, né? Acredito eu. Mas ele não tá exatamente tocando aqui, porque também tem um cavalo caindo, né? Assim, ele deixou esse cavalo solto. Não é, assim, de todo mal pra ele, eu acho, até porque ele tá ganhando a peça de volta. Mas percebe que esse peão aqui também acaba sendo, assim, ficando frágil. Ele vai tomar de bispo ameaçando aqui, né? Eu tô aqui pensando qual que é a melhor forma de eu lidar com as ameaças dele. Eu acho que eu vou começar tomando em E7, porque depois que ele captura de bispo... Ele tá ameaçando em F2 e ameaçando em B2, né? Mas tá caindo em D5. Eu acho que eu posso, inclusive, ignorar e jogar cavalo por D5 aqui. Então... Eu acho que é uma linha boa pra mim. Eu tô com ideias aqui de entrar em F6, coisas assim. Se ele tomar F2, eu jogo RH1. E eu tenho... Assim, eu tô devolvendo o peão que eu ganhei. Mas com um adendo, né? Eu tenho uma posição maravilhosamente interessante aqui, no sentido de cavalo bem, torre na sétima, uma dama que vai passar para ataque. Enquanto isso, ele vai ter esse bispo aqui que ele vai precisar mexer depois, tá mal, né? E uma dama atacada, né? Essa dama tá atacada. Ele tomou em B6 aqui. Ele não quis tomar em F2. Claro, aqui no caso ele tá ameaçando a minha torre, né? Eu sou forçado a tomar alguma decisão. Eu vou jogar a torre B1, que coloca mais uma peça em atividade. Minha torre tá numa coluna aberta. E... Agora como que eu posso seguir, né? Ele toma em A2, sim, que é o lance lógico. Ele ainda assim tá deixando as peças dele muito deslocadas aqui do centro, mas ao mesmo tempo ele tá com um peão a mais aqui, né? Então eu preciso, de novo, jogar um xadrez mais violento pra punir ele, né? Torre B4 parece uma ideia interessante até aqui. Ou até torre B3. Torre B3 a ideia é deixar a dama dele ainda mais fora de jogo. E possivelmente passar essa torre para ataque. Eu vou jogar a torre B3 um pouquinho mais rápido, porque no último episódio a gente acabou perdendo uma partida um pouco triste no tempo, né? Mas acontece. É normal. Nem sempre a gente vai ganhar. E nem sempre a gente vai perder também. Então vamos tentar focar em não perder dessa vez. Eu acredito que ele vai tentar arrumar essa dama, talvez. Ou talvez bispo E6 seja uma ideia aqui. A ideia de bispo E6... Ah, não, pera. O bispo dele tá caindo. O que eu tô falando? Eu posso só tomar, né? Eu tô ficando maluco aqui já. Ele vai ter que puxar o bispo, então, de volta. Assim, o meu ponto todo aqui, eu não poderia tomar esse bispo, porque tá caindo minha torre, né? Então esse lance também vem com uma ameaça no bispo. Inclusive eu tô tão maluco hoje que eu esqueci completamente disso, mas acabou que deu certo. Então tudo bem. Eu acho que ele vai ter que puxar esse bicho de volta, né? Bispo G7 é bem razoável já. Assim, ele tá bem seguro, e eu não gosto disso, porque ele tem um par de bispos. E, ele jogou bispo G7, como esperado. E agora, como é que eu sigo aqui? Porque a gente tem uma posição que a dama dele tá fora de jogo, isso é verdade. Isso significa que algum tipo de contra-jogo por esse peão a menos a gente tem, né? Mas, assim, não é o melhor contra-jogo do mundo, nem de longe, até porque eu não tô vendo nenhuma ideia muito maravilhosa. Talvez cavalo B4 possa ser uma ideia. Eu ataco a dama com a ideia de recuperar o peão aqui tomando em B7, além de forçar ele a trocar, né, os bispos. Mas eu não sei, eu queria uma coisa um pouco mais incisiva, no sentido de... Eu quero começar a atacar ele, sabe? Mas o ruim é que ele tá muito perto de
de terminar o desenvolvimento dele com bispo E6 ou bispo F5. E... assim, eu posso até cogitar se ele jogar bispo E6 em sacrificar essa torre e tomar em B7, né? Pode ser uma possibilidade. Claro, meu cavalo tá atacado, então eu teria que sei lá, tirar o cavalo para F4, toque em E6, toque em G6. Eu vou jogar um H4 aqui. Assim, como eu digo, eu poderia simplesmente jogar um xadrez um pouco mais calmo aqui, mas eu não quero. Eu simplesmente só não quero. Eu vou jogar H4 e tentar de alguma forma criar algum contrajogo aqui para cima do rei dele. Percebe que esse bispo aqui tá, na verdade, um pouco preso, porque se ele sai, né, no mínimo, como eu disse, eu tinha pensado nessa ideia, mas no mínimo tá caindo peão de B7. Então, ele tem que pensar algumas vezes antes de movimentar. A torre dele tá meio mal, a dama nem se fala, né? Ele pode jogar um dama 1 aqui, isso é verdade. Mas se dama 1 eu não vou trocar, como eu disse, eu não quero jogar uma posição simplificada, eu vou jogar a torre B1. Tá, bispo F5... ele tá caindo aqui, né? Eu acho que esse é o ponto de eu jogar H4 e deixar ele fazer um lance. Eu vou tomar, né? Assim, com essa torre, porque eu coloco as duas torres na sétima. Acho que o ponto dele é que ele tá tocando em C2. Depois de bispo C2, eu acho que eu jogo dama E2 e eu tô controlando a coluna. Se dama C2, aí eu não sei se eu quero trocar. Talvez eu tenha que trocar, né? Tá caindo peão de A7, né? No mínimo isso aqui tá empatado, eu acho. Deixa eu jogar dama toma, né? Pode jogar dama E1 também, e só não trocar, eu não quero trocar. Acho que faz mais sentido, assim. Talvez. Eu não sei se faz sentido, porque quando eu tomo aqui eu ganho um tempo pra tomar em A7, mas... vamos lá, né? Por que eu tô evitando tanto a troca das damas aqui? Porque um final onde ele tem par de bispos começa a ficar desconfortável pra mim, sabe? Assim, ele quer entrar nisso, né? Tudo bem, vamos entrar nesse final, vai? Eu ainda tenho um tempo razoável. E claro, ele vai ter o par de bispos, e como eu disse, não era o tipo de cenário que eu gostaria. Mas, assim, dentro dos limites aqui, a gente não tá tão triste, né? A gente tem um cavalo aqui, nessa casa até que bem colocada. Uma torre na sétima. Ele tem um par de bispos, isso é verdade. A gente tem peões de cores iguais. E na mesma ala, o que... cores iguais não, né? A gente tem peões em quantidades iguais, né? Material igual. E uma posição muito empatada. Assim, tudo por causa desses peões estarem na mesma ala. É muito difícil alguém fazer algum tipo de progresso aqui. Eu vou puxar meu rei para H2 aqui, já prevenindo de qualquer cheque que ele possa me dar. Eu acho que ele pode tentar aqui um bispo D4, mas aí eu vou jogar um torre A2, toco o bispo e meio que defende esse peão. Bispo B3 eu jogo torre D4. Torre D4 não, torre D2. E a posição deve estar muito empatada aqui. Eu acho muito difícil alguém conseguir ganhar isso. Mas se alguém conseguir ganhar isso, eu acredito que vai ser meu adversário por causa do par de bispos. O par de bispos é chato. Tudo bem que ele tem que ficar de olho, porque o cavalo sempre tem duplos, sempre tem saltinhos chatos. E talvez seja nisso que eu devo apostar, eu acho, né? Assim, eu espero muito que ele gaste tempo. Tá, como eu disse, torre A2, era o ponto aqui. Eu espero muito que ele gaste tempo, porque se a gente conseguir ficar com mais tempo, como a gente viu na partida passada, o adversário, ele me encheu o saco pra um verdadeiro caramba e conseguiu, numa posição empatada, né, torre contra torre, ainda ganhar, porque eu tava tendo que fazer pré-moves e tentar, sei lá, prever o lance dele, né. Não tem como eu prever absolutamente tudo. Eu até tentei resistir, mas não deu muito certo. E a gente acabou perdendo a partida, né. Acontece, assim, isso é a culpa, né, de eu ter jogado lento. E ele tá mais do que certo em tentar punir. Claro, se a gente estivesse jogando com acréscimo, aquilo ali empataria, mas a gente não tava. Então, como eu tô tentando jogar rápido, eu só vou puxar esse meu cavalo aqui pra E3. E, assim, a minha posição tá sólida. Eu tenho um cavalinho aqui
Muito bem. Assim, ele controla casas importantes. O meu bispo tá ativo. Minha torre... Minha torre tá aqui, né? Ela não faz muita coisa. Eu quero trocar. Porque ele tem um par de bispos. E isso é uma vantagem estratégica pra ele, né? Eu não quero que ele tenha um par de bispos. Para pra pensar, ele tem esse lance, mas eu acho que eu vou jogar a torre D1. Porque eu defendo a minha torre, né? Porque assim, se eu deixasse essa cravada aqui... tá, tudo bem. Se eu tomar de torre aqui, ele vai simplesmente plugar essa torre aqui na 7ª. Eu não quero isso. Então eu vou tomar de cavalo. É assim, se isso aqui não tá empatado, eu não sei o que estaria, né? É uma posição mais empatada do mundo. Eu vou puxar meu cavalo de volta para E3. Não tem muito o que fazer nesse final, né? Simplesmente não tem. Tá, ele puxou o para F6, eu vou jogar, sei lá, rei G2, melhor rei. E... tá. Posso tentar isso, será? Ou é muito sorridente? Eu vou botar meu bispo em D5 de novo, talvez. Eu quero tomar, mas de toda forma se empata, né? Mesmo se eu capturar aqui. Tá. Se eu capturar, empata. Tipo, empata muito, né? Eu quero manter. Eu quero manter porque eu quero tentar derrubar a seta dele. Esse é meu ponto aqui. Tá, ele começou a jogar rápido, né? Talvez ele derrube minha seta de novo. Eu não quero isso, né? Vou puxar o cavalo pra H3 aqui. Pra não deixar ele quebrar minha estrutura. Talvez torre 2 e tentar jogar rápido aqui. Torre 5. Vou jogar um cavalo G5 aqui. Puxar o cavalo pra F3. Tá. Eu vou tentar criar algum tipo de contra-jogo aqui. Na base de torre 1 e... assim, não tem muito que eu faça. Acho que ele vai entrar aqui na 7ª. E eu vou ter que voltar pra defender, assim, qualquer entrada do bispo, assim, né? Tá. Eu posso jogar G4 aqui? Vou tentar. Tá. Vou jogar torre C4. Eu tenho que ficar tomando muito cuidado aqui com esse ponto, né? Vou atacar o bispo. Tá, ele voltou o rei. Cara, eu vou voltar a torre. Ou botar a torre na 7ª, talvez. Torre A4, rei H3. Aqui. Ai, tá. Ai, eu tô começando a ficar mal no tempo aqui, né? Talvez cavalo G5 aqui e pendura a torre. Tá, calma. Eu preciso me controlar aqui, né? A gente vai ter que aceitar um empate. Não vai ter muito como... Tá, ele não quer empatar. Eu vou só tirar o rei. Tá, tudo bem. Foi um empate razoável. Assim, a gente até tentou criar algum tipo de contra-jogo aqui, mas o final acabou ficando muito igual.